Atenção, esse vídeo foi criado com um intuito de caráter e preservação histórica e militar. Os relatos e os indivíduos relatados nesse vídeo são baseados em fatos reais e usam como base acontecimentos ocultados historicamente que estão sendo tornados públicos após décadas sendo classificados por governos autoritários e corruptos. Em meados de 1918, os canhões da frente ocidental já trovejavam sem parar há quase 4 anos. Mas nenhum dos lados conseguira ainda uma vitória decisiva. Eram os aliados os que mais sofriam na primeira metade de 1918. O golpe mais sério sobre os aliados ocidentais fora resultado da Revolução Russa. Ela fez com que a Rússia saísse formalmente da guerra em março de 1918, tomada por um crescente conflito civil. A retirada da Rússia permitiu que os alemães concentrassem a maior parte de suas forças no Ocidente e desferissem sobre os aliados uma série de golpes quase devastadores. As pontas de lança destes ataques foram tropas de assalto especialmente treinadas. Elas haviam encontrado uma maneira de romper o impasse da guerra de trincheiras, infiltrando-se pelas defesas aliadas, ultrapassando os pontos fortificados. Os aliados sofreram a perda de quase 800 mil homens, entre mortos, feridos e prisioneiros. Perderam também quase todo o pouco território que haviam ganho com suas longas e sangrentas ofensivas de 1916 e 1917. Os aliados, no entanto, não estavam derrotados e, em meados de julho, haviam conseguido exaurir a capacidade ofensiva da Alemanha. Além disto, já havia 300 mil soldados americanos na França e ainda continuavam a chegar à razão de mais de 250 mil por mês. Os alemães sabiam muito bem deste aumento progressivo, que fora um dos principais motivos de suas ofensivas na primavera de 1918. Mas no momento que os alemães enfraqueceram, o chefe supremo dos aliados, Ferdinand Foch, visto aqui com o primeiro-ministro Francis Clemenceau, estava pronto para atacar antes que eles pudessem se recuperar.
A entrada dos Estados Unidos na guerra em abril de 1917 deu novas esperanças aos cansados britânicos e franceses, mas levou muito tempo para que a contribuição dos americanos se tornasse efetiva. Os americanos viram o início da Grande Guerra em agosto de 1914 como uma simples briga na Europa, que nada tinha a ver com eles. É verdade que mostraram solidariedade pela violência contra a Bélgica. Esta havia se transformado em raiva pelo afundamento do navio de passageiros Lusitânia, em maio de 1915. Mas logo foi temperada pela irritação com a política britânica de abordagem aos navios mercantes americanos para garantir que não levassem artigos contrabandeados para as potências centrais. Com a sombra da Guerra Civil Americana pairando sobre eles, os americanos consideravam que este novo conflito na Europa apenas confirmava que a guerra era uma barbaridade e uma degradação da humanidade. O resultado foi a estrita neutralidade como senha dos Estados Unidos, combinada com os esforços para que os países em guerra usassem a razão. Então foi só no final de 1916 que o presidente Wilson pediu aos combatentes que reafirmassem seus objetivos na guerra, na vã esperança de que isto os fizesse refletir e iniciar as conversações de paz. Enquanto isto, os americanos continuavam a desenvolver seu crescente poderio industrial e a explorar os recursos naturais de seu vasto país. Porém, a renovação em escala muito mais ampla da irrestrita campanha submarina da Alemanha contra a marinha mercante do início de 1917 começou a agitar a opinião pública, embora Wilson esperasse que a quebra das relações diplomáticas com a Alemanha e uma declaração de neutralidade armada fossem fazê-la refletir. Foi o México, no entanto, o catalisador que puxou os Estados Unidos para a guerra. As relações entre os dois países haviam se deteriorado em 1916 porque forças americanas cruzaram a fronteira para caçar o bandido mexicano Pancho Villa, que havia praticado vários assaltos no Texas. Em março de 1917, o Serviço Secreto Britânico informou ao governo americano que os alemães estavam propondo uma aliança com o México para que este recuperasse o território perdido para os Estados Unidos no século anterior. Esta foi a última gota para Wilson, e em 6 de abril de 1917, as duas casas do Congresso reuniram-se para ouvir o presidente declarar guerra. A decisão foi muito bem recebida pela Grã-Bretanha e pela França, contanto que os Estados Unidos pudessem fornecer o dinheiro necessário para apoiar suas economias de guerra já tão exauridas, e que a Marinha Americana pudesse ajudar de modo significativo no combate à ameaça dos submarinos no Mar do Norte e no Atlântico. Sob outros aspectos, porém, os Estados Unidos estavam totalmente despreparados para a guerra. A chegada da frota americana do Atlântico em águas europeias foi de grande ajuda. Mas era a contribuição dos Estados Unidos em terra que os britânicos e os franceses mais esperavam. No entanto, em abril de 1917, o exército americano contava com uma força disponível de apenas 10 mil homens. Além do mais, estas tropas não eram bem treinadas para o tipo de guerra que se fazia na Europa. Eram uma simples força policial, competente o bastante para perseguir Pancho Villa ou outros pela fronteira e para pacificar as Filipinas, mas sem conhecimentos e experiência da tecnologia e da tática da guerra de trincheiras. Tão mal equipadas eram as tropas americanas que os primeiros a chegar à França tiveram que usar capacetes franceses, embora logo adotassem o modelo britânico. Quanto a armas modernas, como aviões, artilharia e tanques, tiveram que ser inteiramente equipadas pelos franceses e britânicos. Foi só depois de chegarem à França que os americanos começaram a fazer um treinamento adequado dessas armas e aprender a arte da guerra de trincheiras. A maior parte de seu treinamento era dada sob a supervisão dos franceses e dos britânicos. Um elemento essencial era a guerra química, com o uso do gás, que se tornou comum na frente ocidental a partir de 1915.
as tropas tiveram que ser ensinadas a superar o terror desta arma. O aprendizado destas novas técnicas levou muitos meses. Assim, demorou algum tempo até que a presença americana se fizesse sentir na frente ocidental. Muito embora as tropas americanas desfilassem em Paris no 4 de julho de 1917, dia da independência, usando o que os franceses chamaram de Le Chapeau de Cowboy. Só em outubro de 1917, as tropas americanas tiveram sua primeira experiência sob a tutela dos franceses da Guerra de Trincheiras no setor de Lunéville. Isto ocasionou suas primeiras baixas. O general John Pershing, popularmente conhecido como Black Jack, comandou a Força Expedicionária Americana. Veterano da Guerra Hispano-Americana de 1898, das Filipinas e comandante da Expedição Punitiva de 1916 no México, tinha experiência de combate nos padrões americanos. Pershing estava determinado a manter como tais as forças americanas na França, em vez de deixá-las lutar fragmentadas, sob o comando francês e britânico. Mesmo nos dias negros da primavera de 1918, quando os alemães pareciam estar investindo contra tudo à sua frente. Permitiu, no entanto, que alguns dos que chegaram primeiro ajudassem os franceses a repelir os ataques finais dos alemães em meados de 1918. Em meados de julho de 1918, os aliados começaram a concentrar suas forças para uma ação ofensiva. Ao mesmo tempo, Pershing ordenou a criação formal do primeiro exército dos Estados Unidos, com 14 divisões. A América estava agora posicionada para tomar parte por direito próprio nas ofensivas finais. O momento decisivo na frente ocidental havia finalmente chegado. O mesmo ocorria também na maior parte das outras frentes. Fora necessário o envio de forças britânicas e francesas à Itália. O ataque austro-germânico a Caporetto, em outubro de 1917, havia feito os italianos recuarem 137 quilômetros. A linha aliada acabou estabilizando-se no rio Piave, a somente 24 quilômetros de Veneza. O exército italiano restabeleceu rapidamente seu moral abalado. A pressão austro-germânica se mantivera no rio Piave na primeira metade de 1918. Porém, em fins de outubro, os aliados cruzaram o rio num ataque tão devastador que os exércitos austríacos se dividiram, recuaram de maneira confusa e foram forçados a pedir o armistício depois de apenas 2 semanas de luta. Em Salônica, no nordeste da Grécia, o impasse que já durava 3 anos entre as forças aliadas e os búlgaros, com algum reforço por parte dos alemães, foi finalmente quebrado. Os aliados fizeram uma grande ofensiva no outono de 1918. O progresso foi rápido e a Bulgária foi logo forçada a pedir paz. Em outra região, durante a Grande Guerra, houve 2 longas campanhas entre os britânicos e os turcos. Na Mesopotâmia, hoje o Iraque, tropas indianas haviam desembarcado em Basra, em novembro de 1914, para garantir os campos de petróleo. Foi então feito um avanço sobre o rio Tigre, quase até Bagdá, mas faltava apoio logístico. Os britânicos recuaram até Kut el-Lamara, onde foram cercados e forçados à rendição em abril de 1916. Sob novo comando e reorganizados, fizeram um outro avanço que contava extensivamente com apoio de fogo por parte de canhoneiras nos rios Tigre e Eufrates.
Em abril de 1917, Bagdá foi finalmente capturada. Daí por diante, as forças britânicas investiram para o norte, chegando até Baku, no Mar Cáspio. Mais a oeste, no início de 1915, os turcos fizeram um ataque mal sucedido ao Egito, cruzando o Canal de Suez. Este era guarnecido por tropas britânicas e canadenses. Este ataque pôde ser repelido sem dificuldade. No final de abril de 1916, os britânicos cruzaram o canal e iniciaram o avanço sobre o Sinai. Havia um impasse na frente de Gaza. Esta foi a única vez em que se usou tanques no Oriente Médio. As condições do deserto, porém, mostraram-se desfavoráveis. Os britânicos optaram pelo apoio maciço da cavalaria montada. Uma estrada, uma adutora de água e uma via férrea tiveram que ser construídas no deserto sem trilhas. Só então os britânicos puderam romper as defesas turcas. No outono de 1917, os britânicos chegaram a Jerusalém. A esperança de novos avanços foi destruída por pedidos de reforços do Oriente Médio para ajudar a conter as investidas alemãs sobre a frente ocidental. Assim seguiu-se um período relativamente estático. A ofensiva só foi retomada no outono de 1918, lançando-se para o norte, sobre a região onde é atualmente Israel. Uma arma que se mostrou especialmente eficaz no Oriente Médio foi o carro blindado Rolls-Royce, amplamente usado para reconhecimento. Era tão confiável que modelos iguais prestaram serviço ativo no deserto norte-africano mais de 20 anos depois. Os turcos também enfrentavam uma revolta árabe à sua retaguarda. Esta havia sido amplamente fomentada por um oficial britânico, T.E. Lawrence, visto aqui em trajes árabes à direita da figura com barba que está ao centro. Em fins de outubro de 1918, os britânicos chegaram a Alepo. Os exércitos turcos foram derrotados e o Império Otomano pediu paz. Na África, os aliados tiveram pouca dificuldade para dominar o sudoeste africano alemão e a República dos Camarões em 1914. Mas a colônia alemã na África Oriental mostrou-se muito mais resistente do que se imaginava. Aqui a guerra não envolvia somente tropas brancas. Os dois lados se compunham de uma maioria de africanos negros, que eram hábeis soldados nas matas. Os alemães, com forças relativamente pequenas, conseguiram manter os aliados à distância por 4 anos e só depuseram armas após o fim da guerra na Europa. A campanha também foi marcada por uma alta incidência de doenças, especialmente malária, que causaram mais baixas do que os combates. O drama principal desenrolava-se na frente ocidental. O plano aliado era continuar atacando, sem permitir aos alemães qualquer descanso. Primeiro, veio a contraofensiva francesa nos flancos dos salientes alemães em Champagne. Então, no dia 8 de agosto, os britânicos atacaram Amiens. Como na Batalha de Cambrai, em novembro de 1917, o ataque foi liderado por 440 tanques.
embora lentos, com uma velocidade máxima de 7,4 km por hora e pouco confiáveis em termos mecânicos, ajudaram a conseguir uma ruptura das linhas adversárias. Antes do fim do dia 8 de agosto, tropas australianas e canadenses haviam penetrado 14 quilômetros. Suas baixas foram incrivelmente leves, pouco mais de 4.000, entre mortos, feridos e desaparecidos. Foi o máximo que qualquer ataque aliado na frente ocidental conseguiu progredir em um dia, e com um mínimo de baixas para um primeiro dia. No segundo dia, com apenas 145 tanques ainda funcionando, avançaram mais 5 quilômetros. A partir de então, poucos tanques estavam disponíveis e o ataque parou. Ainda assim, Erich von Ludendorff, o chefe do Estado-Maior alemão, chamou o 8 de agosto de Dia Negro para o exército alemão. Os 30.000 prisioneiros capturados indicavam claramente que sua coesão estava agora sendo posta em dúvida. Em meados de setembro, foi a vez dos americanos, que erradicaram com sucesso a saliência de Saint-Mihiel, a leste de Verdun. Esta foi sua primeira operação independente. Tomaram parte 8 divisões americanas e 3 francesas, apoiadas por 144 tanques, a maioria tripulada por americanos, e 2.800 canhões. Atacando numa frente de 40 quilômetros, os americanos atingiram seu objetivo em 4 dias. Seu entusiasmo mais do que compensou sua falta de experiência. Então, os belgas e britânicos atacaram a partir da saliência de Ypres. Especialmente para os belgas, isto era muito bem-vindo. Por 4 longos anos, eles se agarraram ao pouco que restou de seu país. Agora, finalmente, podiam começar o trabalho de libertação da outra parte. Em 26 de setembro, franceses e americanos atacaram a acidentada e montanhosa Argonne. Nada menos de 600.000 homens estiveram concentrados em uma frente de 64 quilômetros de largura. Foram apoiados por quase 500 tanques e 3.000 canhões. No primeiro dia, fez-se um bom progresso. A partir daí, à medida que os atacantes entravam nos bosques sobre as colinas e a resistência alemã enrijecia, o combate se tornava mais duro e a coordenação entre as unidades era cada vez mais difícil. Os tanques não podiam operar neste terreno acidentado e os atacantes tiveram que confiar em sua artilharia para prosseguir. As bem preparadas posições alemãs e os numerosos contra-ataques intensificavam a violência do combate. O combate trouxe as armas especiais para trincheiras mais uma vez ao primeiro plano, como, por exemplo, este lança-granadas e lança-bombas francês. Os franceses, mais experientes, tinham mais facilidade que os americanos em enfrentar estas condições difíceis. Um problema crescente era o fato de só haverem 3 estradas para a área da batalha.
Estas ficavam logo congestionadas, o que fazia com que as reservas não chegassem a tempo. Em consequência, no dia 30 de setembro, a ofensiva foi suspensa. A tocha era agora passada aos britânicos, que haviam começado a atacar a formidável linha Hindenburg, a 27 de setembro. Apoiados por artilharia maciça, as forças canadenses detonaram nada menos de 7.000 toneladas de bombas em um dia. Uma brecha de 19 quilômetros de largura e 10 quilômetros de profundidade foi criada nas defesas alemãs. Após 4 dias de combate, houve uma curta pausa para reagrupamento. Então, a 5 de outubro, a linha Hindenburg foi finalmente quebrada, com a captura de 36.000 prisioneiros e 380 canhões. Parecia, pelo menos no que se referia aos britânicos, que eles haviam arrombado a fechadura na qual se baseava a defesa alemã. Agora os britânicos podiam começar a avançar para além das trincheiras que tanto dominaram suas vidas nos últimos 4 anos, indo em direção ao campo aberto. Assim, o combate móvel chegou mais uma vez à frente ocidental. Mas poderiam os aliados sustentá-lo e conseguir a derrota final dos exércitos alemães no ocidente? Enquanto as tropas aliadas avançavam pelo campo aberto em outubro de 1918, descobriram que era necessário uma nova tática para travar este combate móvel. Também os alemães lutavam com técnica, apoiavam-se sobre as retaguardas, auxiliados pela artilharia e fortemente armados com metralhadoras para impedir que os aliados travassem combate com sua formação principal. Tudo isso fez com que os aliados pagassem um alto preço em baixas pelo terreno que ganhavam. Apesar disto, os aliados avançavam sem remorso. A capacidade de lutar dos alemães parecia intacta. No entanto, atrás da frente, havia cada vez mais dúvidas sobre a capacidade dos alemães para continuarem a guerra. O bloqueio dos aliados fora muito severo por muito tempo e havia levado o comércio marítimo da Alemanha à paralisação. Os alimentos tornavam-se desesperadamente escassos. Inevitavelmente, os civis eram os que mais sofriam. Mas até as tropas da linha de frente já estavam vivendo de pão preto, café feito com bolotas de carvalho, batatas estragadas e carne de cavalo. A Alemanha começava também a ficar sem mão de obra, pois eram recrutados rapazes de 17 e até de 16 anos. No início de outubro, até Ludendorff aceitou o fato de que a guerra estava perdida. Diante das perdas sempre crescentes, ele recomendou a imediata retirada até a fronteira ocidental alemã de 1914 e também que se fizesse uma aproximação com os aliados para um armistício. Esta aproximação seria feita sob a forma de uma declaração do presidente Wilson em janeiro de 1918, com o acordo de seus aliados sobre as condições de paz. Estas ficaram conhecidas como os 14 pontos. A Alemanha e os Estados Unidos trocaram mensagens diplomáticas, mas a 16 de outubro Wilson de repente recuou. Ele não havia mantido corretamente informados os seus aliados. Estes agora insistiam em que os termos do armistício deveriam ser estabelecidos pelos comandantes militares. Os generais exigiam que estes devessem tornar impossível para a Alemanha a repetição de suas hostilidades. Isto implicava em rendição. E Berlim, que vinha esperando uma paz honrosa, ficou em situação confusa. Enquanto isto, a ofensiva aliada na frente ocidental ganhava terreno impiedosamente, pois as tropas dos dois lados nada sabiam das negociações de alto nível sobre o armistício. Na verdade, a maioria do lado dos aliados estava certa de que a guerra se arrastaria por todo o inverno. As retaguardas alemãs continuavam a oferecer feroz resistência e eram pesadas as baixas entre os aliados.
Como os alemães eram forçados a recuar, adotavam uma política de terra arrasada, destruindo tudo em sua passagem. Os exércitos aliados tiveram que despender recursos consideráveis no conserto de estradas e ferrovias para que o ímpeto de seus ataques pudesse ser mantido. Para os antigos habitantes das cidades e aldeias recém-liberadas, a alegria da volta a casa era muitas vezes mesclada com um choque pela destruição. Ludendorff estava certo ao temer o aparecimento de rachaduras na máquina militar da Alemanha. As unidades do exército nas áreas da retaguarda começaram a eleger conselhos de soldados à maneira russa bolchevista e caçoavam de seus camaradas que continuavam a lutar. A frota de alto mar amotinou-se quando recebeu ordens de partir. Os aliados da Alemanha começavam a desistir. A Bulgária já havia assinado um armistício no final de setembro. A Turquia fez o mesmo a 30 de outubro e a Áustria-Hungria a 4 de novembro. O governo alemão, isolado e sob pressão intensa dos escalões mais baixos, finalmente aceitou que o armistício fosse feito nos termos dos aliados. Ludendorff discordou, foi demitido, e uma delegação de armistício foi enviada através das linhas de frente. 2 dias depois, sob a pressão de von Hindenburg, o Kaiser abdicou. Foi imediatamente para o exílio na Holanda, que era neutra. Lá, ele deveria passar o resto de seus dias. A Alemanha era agora uma república com um futuro incerto. Enquanto os canhões continuavam a trovejar, um trem entrava na floresta de Compiègne. Em um de seus vagões, às 5 horas da manhã do dia 11 de novembro, a delegação alemã assinou o acordo de armistício. Seis horas mais tarde, os canhões cessaram seu estrondo irado. A França e Flandres experimentavam uma quietude que já não conheciam há mais de 4 anos. Em Paris, Londres e Nova York, a notícia levou multidões às ruas em comemoração eufórica, que se estenderia por toda a noite. Na própria frente, o cessar-fogo foi saudado pelas tropas, não tanto com alegria, mas com alívio por terem sobrevivido, misturado com tristeza pelos 9 milhões que não o conseguiram. Assim que o armistício teve efeito na frente ocidental no dia 11 de novembro de 1918, as tropas alemãs iniciaram sua marcha de volta à Alemanha. A maioria dos soldados alemães da linha de frente, ao mesmo tempo que estava contente pelo fim da guerra, não sentia que haviam sido derrotados no campo de batalha. Eles perceberam que a delegação do armistício fora formada por civis e havia um sentimento de traição. E foi isto que gerou mais tarde a ideia da punhalada nas costas, propagada pelos políticos de direita. À distância de 1 ou 2 dias de marcha, os exércitos aliados seguiram os alemães que se retiravam. As cidades e aldeias libertadas os saudavam com grande entusiasmo. Os franceses foram rapidamente retomar a Alsácia e a Lorena, perdidas para a Alemanha em 1870. Os cidadãos de Bruxelas estavam felicíssimos por reencontrarem-se com seu rei. Os aliados agora cruzavam o Reno e ocupavam cabeças de ponte do outro lado. Suas bandas militares não tiveram muita receptividade por parte da calada população alemã desta região. A frota alemã de alto mar navegou para a base britânica de Scapa Flow, nas Ilhas Orkney, para render-se. Os navios foram apreendidos, mas os alemães ainda não estavam derrotados. Pouco tempo depois, suas tripulações furaram-lhes os cascos.
13 navios principais e 58 navios de guerra de menor porte foram ao fundo. Enquanto isto, a Alemanha estava em tumulto. Havia se constituído um governo democrático no início de novembro. Mas este sofria ameaças da extrema-esquerda, que era representada pelos conselhos de soldados e de trabalhadores, constituídos nos moldes bolchevistas. Havia também os grupos Espartacos, seguidores de Lenin, que estavam decididos a instalar um regime comunista. O próprio governo tentou uma linha de centro, formando suas próprias unidades militares para proteger-se antes que fosse visto como apoiado pelo exército da ordem antiga. Prometeu também novas eleições. A questão atingiu o clímax no início de janeiro de 1919, depois dos conflitos com as tropas do governo pouco antes do Natal. Os grupos espartacos declararam que o governo já não existia e convocaram uma greve geral. No entanto, alguns oficiais do exército alemão que voltaram da frente com suas tropas se preocuparam com a crescente anarquia e formaram unidades de voluntários conhecidas como Freikorps. E foi a estes que o governo foi forçado a pedir ajuda. Foram rapidamente para Berlim e esmagaram os grupos espartacos com grande severidade. Milhares foram presos e houve muitas mortes. Dentre as vítimas, havia 2 líderes de grupos espartacos, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. O governo organizou as eleições prometidas e as venceu, mas continuava o descontentamento da esquerda, culminando em uma greve geral. Mais uma vez, o Freikorps foi para Berlim e, num espaço de 10 dias, esmagou a esquerda, forçando os comunistas alemães à clandestinidade. No entanto, o governo, preocupado com sua própria segurança, havia se mudado para Weimar, 240 quilômetros ao sul de Berlim. Em Munique, o movimento havia progredido ainda mais. A extrema-esquerda havia tomado de fato o governo do estado da Baviera e começou um expurgo brutal de seus opositores políticos. Mais uma vez, foi o Freikorps que teve que restaurar a ordem, avançando rapidamente sobre Munique, esmagando a revolução com grande ferocidade. Mataram nada menos de 1000 pessoas no espaço de uma semana e restauraram o governo democrático. Movimentos políticos semelhantes em outras partes da Europa Central vinham redesenhando seu mapa. O imperador austro-húngaro Karl, sucessor de Franz Josef desde 1916, abdicou. A Hungria imediatamente separou-se. Em fevereiro de 1919, o recém-instalado governo democrático foi derrubado por Bela Kun, que fora doutrinado para o comunismo quando era prisioneiro de guerra dos russos. Houve depois um contragolpe de direita liderado pelo almirante Miklos Horthy, visto aqui ao centro. Mas os vitoriosos aliados também tinham seus problemas. A instabilidade na Itália logo ocasionou a ascensão de Mussolini e seus fascistas. A Grã-Bretanha foi sacudida por uma série de greves nas indústrias. Foi tanta a preocupação do governo que a divisão de guardas de elite foi trazida da França para desfilar nas ruas de Londres como um aviso para os desordeiros. Na América do Norte também havia muita agitação e violência no setor industrial. Eram causadas por uma organização chamada de Operários do Mundo, mas conhecidos por Wobblies. Grande parte da inspiração destes movimentos vinha da Rússia, mas lá a guerra civil se disseminava cada vez mais, até tomar todo o país. A base de tudo era a determinação dos bolcheviques, conhecidos como vermelhos, em consolidar sua revolução diante dos brancos, opositores de suas ideias. Só quando conseguissem controlar todo o seu vasto país, os bolcheviques iriam se sentir seguros. Não havia, entretanto, um czar
para ser devolvido ao trono, já que ele e sua família haviam sido executados pelos vermelhos em julho de 1918. Na primavera de 1919, 3 exércitos brancos começaram a convergir para o coração do território dos vermelhos, baseados em Petrogrado e Moscou, na Rússia Ocidental. Um deles avançou para o oeste, vindo da Sibéria. Um outro foi para o norte, partindo da Ucrânia, enquanto que o terceiro atacou da fronteira ocidental da Rússia. Dominando a campanha na parte oriental do país estava a estrada de ferro Transiberiana, que ia de Moscou a Vladivostok. Batalhas ferozes foram travadas em seu caminho para controlá-la. Um outro aspecto da guerra foi o papel desempenhado pelos que haviam sido os aliados. No início, eles enviaram pequenos contingentes à Rússia na vã esperança de que ela continuasse a lutar contra os alemães. Depois que a Rússia saiu da guerra, os aliados ocidentais, temendo a disseminação do comunismo, e o Japão, desejando estender sua esfera de influência, começaram a apoiar os ocidentais ativamente. Forças navais e terrestres japonesas, americanas e britânicas estenderam-se até Vladivostok. Havia elementos britânicos e franceses na Ucrânia e no Cáucaso. E forças britânicas, francesas, canadenses, americanas, italianas e até sérvias no extremo norte, em torno dos portos de Murmansk e Arkhangel. O principal papel dos contingentes aliados era armar, equipar e prestar consultoria às forças brancas. Estiveram, porém, muitas vezes em combate direto com os vermelhos. Com todo este apoio, os brancos deveriam ter vencido o bolchevismo com relativa facilidade. Mas não foi o que ocorreu. Os comandantes brancos eram geralmente ineptos e havia pouca cooperação entre eles. Muitos de seus soldados mostravam-se indisciplinados e pouco confiáveis. Os vermelhos, por outro lado, tinham como líder militar Leon Trotsky, que se havia demonstrado um organizador nato e uma inspiração para seus soldados. Um de seus principais comandantes era Semyon Bodeny, conhecido por seu abundante bigode. Antigo cavalariano czarista, ascendeu ao comando do primeiro exército vermelho de cavalaria, que liderava como especial galhardia. Por quase 2 anos, o combate varreu a Rússia em todas as direções, a cada ataque branco que os vermelhos rechaçavam. No início de 1920, os brancos estavam derrotados em toda parte. Os aliados já percebiam há muito tempo o rumo dos acontecimentos e se defrontavam cada vez mais com questionamentos internos sobre seu papel na Rússia. Como consequência, retiraram o apoio aos brancos e voltaram para casa. As principais vítimas da Guerra Civil Russa foram cidadãos comuns. Sofreram barbaridades tanto nas mãos dos vermelhos quanto dos brancos. A guerra também estraçalhou totalmente a indústria e a agricultura. O resultado foi a disseminação da fome e das doenças. Não se sabe quantos morreram, mas os números chegam certamente a vários milhões. Em janeiro de 1919, representantes das Nações Aliadas reuniram-se em Paris e começaram a estabelecer os termos da paz. Todos concordavam com os 14 pontos do presidente Wilson dos Estados Unidos como os princípios para evitar guerras futuras. Houve, porém, de início muita divergência quanto ao grau de punição que deveria ser aplicado às nações derrotadas, já que estas eram consideradas as primeiras agressoras. A França não conseguia esquecer 1,5 milhão de mortes que sofrera e a devastação de toda a parte norte de seu território. Como consequência, o primeiro-ministro Georges Clemenceau, conhecido como Tigre, estava especialmente interessado em fazer com que a Alemanha pagasse pelos danos que havia causado. O primeiro-ministro britânico Lloyd George estava consciente do 1 milhão de mortos do Império Britânico e da vultosa dívida financeira com os Estados Unidos.
Wilson adotou uma linha mais flexível, mas foi solapado pelo Congresso, que desejava agora afastar-se da Europa o quanto antes. Das outras potências vitoriosas, a Itália e o Japão ficariam logo decepcionados com suas compensações territoriais, ainda que a Alemanha tivesse perdido todas as suas colônias de além-mar. O Império Otomano também ficou fragmentado, pois a França recebeu os mandatos da Síria e do Líbano, e a Grã-Bretanha os da Palestina, Transjordânia e Iraque. Dentro da Europa Oriental, o princípio da autodeterminação do presidente Wilson, um dos 14 pontos, exerceu grande influência no que seria um dramático redesenho do mapa. Foram criados 3 estados bálticos independentes, Letônia, Estônia e Lituânia, e a Polônia ganhou sua independência. Recebeu também toda a Galícia polonesa e o que viria a ter grande significado no futuro, um corredor para o Báltico na área de Danzig, isolando assim o território da Prússia Oriental. O que restava do antigo Império Austro-Húngaro estava inteiramente fragmentado. A Áustria tornara-se uma pequena república e a independência da Hungria havia sido reconhecida. Foi criado um novo estado da Tchecoslováquia, contendo uma significativa minoria étnica alemã. Mudanças substanciais ocorreram também nos Balcãs. A Sérvia, Montenegro e as antigas províncias austríacas da Croácia e da Bósnia e Herzegovina combinaram-se para formar o Estado da Iugoslávia. Os sérvios dominariam, mas os demais grupamentos étnicos não se opuseram, pois se tornavam membros de um Estado vitorioso. As forças armadas das nações conquistadas foram severamente restringidas. Foi permitido que a Alemanha tivesse um exército de voluntários com apenas 100 mil homens. Sua força aérea, seus poucos tanques, a maioria modelos britânicos capturados e grandes canhões deveriam ser destruídos e sua vasta indústria de munição desmantelada. Teve também que pagar aos aliados enormes reparações financeiras. Uma forte corrente de opinião na Alemanha era a favor da rejeição dos termos de paz, por serem incrivelmente severos. Afinal, seus exércitos não haviam sido derrotados em campo. De fato, algumas tropas tiveram até permissão para desfilar em Berlim com suas armas no fim de 1918. Na verdade, entretanto, não havia opção. E no dia 28 de junho de 1919, os delegados reuniram-se para assinar a paz na Sala dos Espelhos em Versailles. A mesma sala na qual o Kaiser Guilherme I havia sido proclamado imperador de toda a Alemanha em 1871. Foram em seguida assinados tratados de paz com os demais estados derrotados. Os aliados comemoraram o Tratado de Versailles com desfiles de vitória em Nova York, Paris, Londres e outros lugares. Os aliados podiam agora voltar ao trabalho de desmontar suas máquinas de guerra e ganhar a paz, confiantes de que haviam tomado as medidas necessárias para garantir que não haveria mais grandes conflitos na Europa. Surgiu um grande número de cemitérios e memoriais aos mortos na guerra. Estes, junto com os milhares que haviam ficado mutilados física ou mentalmente no período de 1914 a 1918, eram o duro testemunho dos horrores da guerra. Mas a reunião de paz de Paris havia delineado uma nova maneira de garantir que no futuro não surgissem grandes conflitos. A fundação da Liga das Nações foi mais uma vez criação do presidente Wilson. Todas as nações vitoriosas e os estados neutros foram convidados a participar, e 42 aceitaram. Seu objetivo era prevenir possíveis conflitos através da arbitragem. Nos casos em que isto falhasse e um membro atacasse outro, a Liga poderia impor sanções e, em último caso, usar a força.
Entretanto, na primeira vez em que a Liga se reuniu em sua sede em Genebra, na Suíça, em novembro de 1920, já se defrontava com problemas. Para começar, o Senado americano havia se recusado a ratificá-la. Pior ainda, Wilson perdeu as eleições presidenciais naquele mesmo mês de novembro, o que queria dizer que os Estados Unidos não iriam participar. Mas já havia conflitos na Europa Oriental. A Polônia e a Lituânia invadiram a Ucrânia em 1919. Os russos contra-atacaram e foram finalmente derrotados um ano depois, deixando parte da Ucrânia em mãos polonesas. Havia também conflito com a Turquia. Os aliados haviam insistido em que ela entregasse à Grécia a região no extremo oeste da Ásia Menor. Forças aliadas desembarcaram nos Dardanelos para que isto se cumprisse. O sultão da Turquia estava disposto a aceitar estas condições, mas não seus generais. Estes o depuseram no início de 1921 e atacaram os gregos, forçando-os a recuar. As tropas britânicas em Chanak, no extremo ocidental do Estreito de Dardanelos, foram preparadas para intervir no que parecia tornar-se a Terceira Guerra dos Balcãs. Os aliados, porém, acabaram desistindo de suas exigências sobre o território turco, e um tratado de paz revisado foi assinado em 1923. A Europa podia respirar novamente. Em novembro de 1918, as nações vitoriosas acreditaram que acabavam de vencer a guerra que acabaria com todas as guerras. Porém, mesmo durante a construção do aparato que manteria a paz no futuro, novas forças já se agitavam. Forças que iriam um dia tragar populações inteiras e ameaçar a estabilidade do mundo.